Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Uma madre chegou a um padre e perguntou o seguinte: Senhor, faça-me um teste. Gostaria de saber a quantas anda o meu cristianismo. E o padre disse a ela: minha querida, que teste vamos fazer a um bom cristão se a sua vida, a vida de um bom cristão, cabe dentro de um Pai Nosso? Ela saiu pensativa. Dali uns tempos, umas 2 horas, ela ligou ao padre e disse: Senhor, rodei. Fui fazer o teste, eu vi que eu ainda sou muito egoísta, eu não consigo perdoar facilmente, eu ainda me melindro facilmente. Rodei. Aí o padre desligou o telefone e foi pensar no que ele havia falado, porque ele disse, mas ele não pensou também no que ele havia dito. E fez o teste. Dali umas 2 horas, ele ligou para a madre e disse: Madre, rodei também. E aí, eu vendo essa história, eu resolvi fazer o teste. E rodei também. E aí eu trouxe para vocês um estudo, porque o Pai Nosso, ele não é só um exemplo de oração. Ele é um roteiro de vida. Para que nós possamos fazer o nosso teste. A quantas anda o nosso cristianismo? Então, nós trouxemos um estudo para vocês do Pai Nosso. Quando a gente diz Pai Nosso, será que quando nós nos dirigimos ao nosso Pai, nós pensamos realmente que Ele é Pai de todos nós? Primeiro, se eu realmente acredito nele. Porque se eu estou falando com alguém, é porque eu acredito nela. Se eu estou me dirigindo a vocês, é porque eu estou os vendo. E eu acredito que vocês estejam aí. Então, quando eu me dirijo ao Pai, é porque eu acredito. E não tem como não acreditar em Deus se nós estamos aqui vivos. Nós sabemos que somos energia e que tudo é uma energia. Nosso pensamento é energia. Nós somos energia condensada. Então, se nós somos energia, existe uma energia superior que põe o meu coração a pulsar, para que ele bombeie sangue para todo o meu organismo e coloque os meus órgãos para funcionarem de uma maneira sincronizada, para que nós estejamos vivos. Então, quando Jesus disse, Deus está dentro de nós, é essa energia que põe o nosso coração a pulsar, como toda a ignição que tem num carro para que ele funcione a hora que nós acionamos a chave. Essa energia que não vemos, mas podemos senti-la. E nós estamos aqui vivos por causa dela. Então, quando eu me dirijo ao Pai, Pai Nosso, será que realmente eu estou pensando em tudo isso? Que Ele está dentro de mim? Que é essa energia que está dentro de mim para que eu permaneça viva? Então, é assim que nós começamos. E já começamos a raciocinar se quando nós oramos, nós realmente nos envolvemos com essa energia. E quando eu digo Pai Nosso, é um pouquinho mais profundo. Eu estou querendo dizer para Ele que Ele é Pai de todos nós. Amá-los é fácil para mim. Fácil. Vocês compartilham da mesma filosofia que eu. Então a gente pode conversar sem chegar em discussão nenhuma, porque nós acreditamos na reencarnação e tudo mais que o Espiritismo professa. Agora, são meus irmãos também os testemunhas de Jeová, os evangélicos, os católicos, aquele que é do meu time, né? Que há uma rivalidade aí entre corintianos e palmeirenses, somos irmãos, são todos irmãos. Aquele que está caído na sarjeta, sem tomar banho há uma semana, é meu irmão, porque abraçá-los para mim é fácil.
Se não deu tempo de vocês tomarem um banho para chegar aqui, mas passaram um perfuminho, está tudo certo. Então eu vou abraçá-los. Mas será que eu vou abraçar também aquele meu irmão que, infelizmente, por conta do destino, por conta das dificuldades, ele está lá caído na sarjeta e faz uma semana que ele não toma um banho? Porque caiu num vício? Ele é meu irmão também. Aquela criancinha que muitas vezes, eu não sei o trabalho aqui do centro, mas às vezes tem sopa, e ela vem para a evangelização com a cabecinha cheia de piolho, é minha irmãzinha também. É minha irmã. Então, quando eu digo Pai Nosso, é tão profundo. Eu estou querendo dizer para Ele, para essa energia maravilhosa que me põe viva, que eu vou amar aquele meu irmão da sarjeta, do dependente químico, drogado, embriagado, até vocês, da mesma forma. Da mesma forma, porque nós somos irmãos. E aí nós fazemos visitas às comunidades dependentes químicos lá da nossa cidade. E outro dia, falando sobre isso com o nosso pessoal lá, e aí um deles falou assim, ô, dona Mariângela, a senhora está querendo dizer que eu sou irmão da Dilma também? Falei, você é irmão da Dilma também. Então, quando falar mal dela, pensa que ela é sua irmã. Então, defenda, não julgue e nem oprima. Somos todos irmãos, desde o caído na sarjeta até o Obama, que é o presidente dos Estados Unidos. Somos todos irmãos. Será que a hora que a gente diz Pai Nosso, realmente nós estamos pensando em tudo isso? Quando nós nos dirigimos a essa energia que nos dá vida, olha só como que é profundo. E aí vocês vão fazendo o teste. E quando a gente diz, santificado seja o teu nome. Quando eu santifico o nome de alguém é porque eu digo que eu respeito. Então a gente diz, minha santa mãe. É porque nós respeitamos os nossos pais, nossas mães. Então quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou querendo dizer para ele que eu vou respeitá-lo. Para que eu possa respeitá-lo, ele deixou-nos, né, através de Jesus, os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar o meu próximo e não julgá-lo. Não recriminá-lo nem apontá-lo. Eu tenho que amá-lo. É por isso que eu sempre digo que do nosso evangelho, o capítulo que eu mais amo é o 10º. Bem-aventurados os misericordiosos, porque para mim ele resume tudo. Porque quando eu passo a compreender o meu irmão, eu santifico o nome de Deus, eu respeito o nome de Deus. Porque eu respeito a cada um dos meus irmãos. Eu respeito a minha irmã prostituta. Ela é minha irmã. Eu não sei o que a levou a chegar nessa vida. Antes de eu apontar qualquer um dos meus irmãos, eu tenho que primeiro compreendê-lo e saber por quê e o que o levou àquela vida. E só para que nós possamos elucidar um pouquinho disso, nós temos o costume, e fazemos parte lá de visitas, a casa de passagem, casa-abrigo, eu não sei, aqui também deve ter, Três Lagoas, uma cidade que eu percebi está bem grande, parabéns, a cidade está bonita. Fazia muitos anos, acho que eu vim aqui, pequenininha eu era mais novinha. E é uma casa onde a justiça tira as crianças, às vezes, dos pais, porque são maltratadas, os pais estão presos e vão para essa casa-abrigo. E a gente visita também. E eu estava até aqui pensando naquelas crianças e me emocionando aqui. Ainda falei para meu marido, eu tenho que parar, porque senão não vou conseguir falar. Então, antes da gente apontar um irmão nosso, eu vou contar só a historinha, porque eu gosto muito de contar algumas coisas, mas que acontecem comigo, no meu dia a dia. Tenho 2 crianças nessa casa de passagem, são 2 irmãozinhos. E agora, por conta da lei, eu acho que não se pode mais adotar e separar irmãos. Então, se alguém quiser adotar, tem que adotar os 2. Então, tem os 2 que já foram destituídos da família, porque já voltaram para casa e não teve condições de permanecer com a família. Até por conta de pais viciados, que também vêm de família complicada. Então, para vocês verem como que é uma bola de neve.
E eles estão nessa casa de passagem, já foram destituídos dos pais e eles foram para adoção agora. E agora, há poucos meses atrás, uma família de uma cidade próxima de Jales resolveu adotá-los. E então começa a ter contato, o juiz permite que vá, volte e tal. E ficaram alguns meses tendo contato. E chegaram aí ficar com essa família 15 dias. Simplesmente, já chamando de pai, de mãe, a família veio e devolveu porque resolveu não querer mais. Então essas crianças passaram pela segunda rejeição. E cheguei na casa antes de ontem, o Gabrielzinho, que tem 8 anos, são 2 irmãozinhos. Ele tem 8 e ela acho que 5 ou 6. Aí ele estava lá, não era horário dele estar, era horário dele estar na escola. Eu falei, Gabriel, não foi para a escola hoje? Ele falou assim, eu fui. Mas me deu aqueles ataques, eu briguei com uma menina e bati nela. Aí eu falei, que ataque, Gabriel? Ele falou, não sei, tia. De repente, vem um nervoso assim, ó. E eu saio batendo. Então, não precisa nem dizer por que dá esse nervoso nele, né? E ele, esses dias, virou para a coordenadora e disse assim, tia, quando eu crescer eu vou ser bandido, tá? Então, aí a gente vê um bandido na televisão e a gente já aponta, fala tem que ter pena de morte, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Será que não é um Gabrielzinho? Que chegou a esse ponto de olhar o seu próximo e não ter valor nenhum para ele, porque aqueles que deveriam valorizá-lo não valorizam. Então o ser humano para ele perdeu todo o valor. Então quando a gente aponta um irmão nosso, antes de apontar, de colocar defeito, de oprimir a imagem do outro, vamos analisar. Vamos lá ao 10º capítulo. Vamos, pela misericórdia, procurar compreender e saber o que o levou. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, meu Pai, eu estou querendo dizer para ele que eu vou fazer tudo isso. Que eu vou realmente compreender o meu próximo, eu vou respeitar o meu próximo. E não incriminar, apontar, oprimir a imagem, denegrir a imagem de alguém. Esses dias atrás chegou uma moça na nossa casa e chorando, prostituta, dessas que ficam nas rodovias, dizendo que ela não queria essa vida não, é que ela foi abandonada pelo marido com 3 crianças. E aí ela não tinha como, ela falou, fui para trabalhar de empregada, mas eu tenho que pagar aluguel, água, luz, roupa, comida para esse monte de criança. O que eu faço? Graças a Deus ela chegou aí na nossa casa, começamos a ajudá-la, até que ela pode sair dessa vida. Mas antes de apontarmos, vamos compreender, vamos buscar, vamos ajudar. Então, quando eu digo para Deus, santificado seja o teu nome, eu estou querendo dizer para ele que eu vou amá-lo em primeiro lugar. E amar o meu próximo. E respeitar o meu próximo. Assim como eu gostaria que os outros me respeitassem e me compreendessem diante dos meus erros. E aí, vamos a outra frase que nos diz, venha a nós o teu reino. Então, quando eu digo no Pai Nosso, na oração, venha a mim o teu reino, eu estou querendo dizer para ele que eu vou me transformar, que eu vou seguir os desígnios dele. E aí ele mandou para nós, que ele mandou tudo para que nós pudéssemos alcançar a nossa paz espiritual. Então, quando eu digo, venha a mim o teu reino, ele mandou. Ele disse para nós que devemos o quê? Ser puros de coração, sermos pobres de espírito, sermos mansos e pacíficos, sermos misericordiosos, amar ao meu próximo, amar os inimigos, honrar o nosso pai e a nossa mãe, ver que fora da caridade não há salvação, servirmos a Deus e não a Mamon, sermos perfeitos, sermos escolhidos diante dos chamados. Ele mandou toda a diretriz. Isso é o reino de Deus dentro de mim. Então, quando eu disse, na hora da oração, venha a nós o teu reino, eu estou querendo dizer para ele que eu vou me transformar. Que eu vou ser pura, eu não vou ser maldosa.
Eu não vou pecar com os meus olhos. E esses tempos atrás, sempre eu vou numa cidade fazer palestra e tem uma menininha que senta logo na frente assim, com um olho azul, lindo, maravilhoso. Sempre me chamou a atenção porque ela é menininha, é novinha. E ela ficava me olhando, aquele olhar assim, estatalado. E um dia eu estava lá na casa e terminei a palestra e ela veio me cumprimentar com as outras pessoas. E ela segurou no meu braço e disse: Dona Mariângela, eu gosto muito das suas palestras, uma vozinha meiga. A senhora fala muito dos desventurados. E aí cochicharam aqui para mim: ela é cega. Eu nunca tinha percebido, porque um olho tão lindo, parecia perfeito, mas ela me olhava porque ela acompanhava o som da minha voz. E aí eu falei assim: mas você se considera, querido, uma desventurada? Aí, gente, eu levei as maiores lições da minha vida. Eu fui me sentindo menor do que eu sou. Um grãozinho de areia diante daquela criança de 13 aninhos. Ela disse: eu de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Sabe, Dona Mariângela, eu sou cega, eu agradeço tanto a Deus. Porque é um jeito de eu me evoluir. Porque graças a Deus, com os olhos eu não peco mais. Porque com certeza eu errei muito, né? Por isso que eu vim cega. Aí eu falei assim: que lindo o seu modo de pensar. Falei: essa moça, ela vai sempre com uma moça um pouquinho mais velha. Eu falei: é sua irmã? Ela falou: não, é uma amiga, é uma vizinha que me traz. A minha mãe não pode vir porque meu pai está em uma depressão há muitos anos e ele está cada vez mais doente, não pode sair. E eu tenho um irmãozinho que tem problema de coração e minha mãe tem que ficar em casa cuidando dos dois. E eu é que ganho a vida lá em casa. Eu falei: como assim? Me explica. Ela falou: eu canto perto da rodoviária. E aí eu ganho um dinheirinho e levo para casa. Eu só ando um pouquinho preocupada porque eu andei meio rouca. Aí minha mãe me levou no médico e ele falou que eu acho que eu vou ter que parar de cantar por causa das minhas cordas vocais. Mas olha, Dona Mariângela, eu tenho tanta fé, eu acredito tanto em Deus, que do jeito que Ele me mandou cega para que eu pudesse evoluir, com certeza Ele vai me abrir outra oportunidade para eu poder levar dinheiro para minha casa. Então, gente, olha que lição. Então, quando eu digo para Deus: venha a mim o teu reino, eu estou querendo dizer para Ele que eu vou compreender, aceitar tudo, e eu vou me transformar. Como essa criança de 13 anos que já veio numa evolução imensa, entendendo até a cegueira dela. E às vezes nós nos reclamamos por tão pouco. Então, quando eu digo: venha a mim o teu reino, eu estou dizendo para o nosso Pai, aquele que nos dá vida, que eu sou irmã de todos e que eu vou me transformar. Que eu vou ser pura. Eu vou ser simples de espírito, pobre de espírito. Não vou ser ambiciosa, não vou ser vaidosa. Não vou apontar o meu próximo. E quando eu digo para Ele: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, seja feita a vontade dele. Mas a gente fala assim: seja feita a tua vontade, mas eu quero a minha, tá? Porque a hora que nós passamos por algum probleminha, a gente se revolta. Então, quando eu digo para Deus: seja feita a tua vontade, eu estou querendo dizer para Ele que eu não vou me revoltar com tudo que me acontece. Eu vou aceitar. Mas nós nos revoltamos. Olha, às vezes a gente nega até uma ajuda. Por exemplo, ajuda que eu quero dizer não é nem financeira, não. Porque eu acho que o mais caro que nós temos é o nosso tempo. Tá? Não é uma cesta básica, não é dinheiro, não é o nosso arroz, feijão, não. É o nosso tempo. Quantas vezes a gente está andando na rua assim? Aí você vê uma pessoa que vem vindo, um conhecido, que você sabe que gosta de reclamar muito da vida. Aí você fala: nossa, se eu falar bom dia, vai ser 2 horas. Acho melhor eu ir para outra calçada. Porque aí não vou dar chance. Gente,
Será que não é Jesus que vem vindo ali, naquela pessoa, para dizer assim, eu quero testá-lo agora. Eu quero ver se realmente ele vai ser paciente e vai doar o seu tempo ao seu irmão. Quantas vezes nós negamos o nosso ombro amigo ao nosso irmão? Uma mãe chegou para o filho e disse, filho, qual a parte mais importante que nós temos no corpo? Aí a criança falou, mãe, eu acho que são as mãos, são os olhos, são os olhos. Não, tem muita gente cega que até trabalha. Vai pensar, outro dia você me responde. Passado alguns dias, o menino veio. E a mãe disse, e aí, já pensou qual a parte mais importante? Ele falou, acho que são as mãos. A mãe disse, não, tem muita gente que não tem nem mão, trabalha. Passado alguns dias, o avô da criança veio a desencarnar, o pai da mãe dele. Lá na hora do velório, a mãe falou, e aí, filho, você já pensou qual a parte mais importante que nós temos no corpo? E ele falou assim, nossa mãe, olha, eu vou aí no caixão, você me perguntando isso. Ela falou, não, este é o momento de você me responder. Sabe, meu filho, a parte mais importante que nós temos no nosso corpo é o nosso ombro. E eu preciso do teu agora para chorar, porque é meu pai que desencarnou. Então, a nossa parte mais importante que nós temos no nosso corpo é o nosso ombro, amigo. Para escorar um amigo quando ele precisa. Para escorar o nosso irmão caído na rua quando ele precisa. Para compreendê-lo. E muitas vezes nós não doamos nem o nosso tempo. Numa semana de 7 dias, num dia de 24 horas, nós não encontramos meia hora para doar. Nada. Então, quando eu digo para Deus, seja feita a tua vontade, é porque eu vou estar disponível às vontades dele em qualquer tempo da vida que ele ache para me acontecer alguma coisa. E jamais eu vou me revoltar com os acontecimentos do dia a dia. Quantas vezes nós vemos que a pessoa perdeu um ônibus, um avião, um tempo, e aí depois aconteceu um acidente, que era para ela ter embarcado naquele voo, ou naquela viagem, e por um acaso não deu. É o tempo de Deus, é a vontade dele e não a nossa. Mas nós nos revoltamos por muito pouco. Às vezes a gente vai subir ali, torce o pé, e temos que ficar numa cama de repouso alguns dias, aí a gente diz assim, nossa, mas bem agora. Era agora. Deus fala assim para nós, é agora, ó, você está precisando deitar um pouco, sossegar um pouco, ser mais humilde, aprender a pedir um copo d'água, não brigar com ninguém, não ser exigente. Você está precisando disso. E aí nós temos que aceitar. Nossa, mas agora na minha vida vai vir um câncer? Agora. É agora sim. Está tudo estudado, era agora que era para vir. Então, é a vontade de Deus. Então a gente diz no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Só que a hora que acontece alguma coisa, a gente se revolta. Então, para que nós façamos o nosso teste, vamos ver se realmente nós estamos aceitando a vontade de Deus. E quando a gente diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente diz, e ele manda. Não é o arroz com feijão, pãozinho com manteiga, não, porque ele manda também. Porque hoje, graças a todas as ONGs, todas as entidades, é difícil a pessoa que não tem uma assistência em termos de comida. Agora, o principal, principalmente para nós, que graças a Deus que eu estou vendo aqui, acho que ninguém precisa de um prato de comida. Então a gente diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele manda, sabe qual pão? O pão espiritual. Ele manda. Quantos livros nós temos aí? Mandou um Chico Xavier que psicografou mais de 400 obras. Passava, varava noites psicografando para trazer para nós o pão de cada dia. E às vezes a gente fala assim, eu tenho uma preguiça de ler. O outro passou lá dias e noites em claro para psicografar, para trazer esse pão para nós.
E dia de estudo? Tem estudo aqui na casa? Quantas pessoas vêm? Só pelo sorriso dela, ela já respondeu. A pessoa que prepara o estudo, para a gente vir estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos, às vezes a gente lê 10 obras para preparar uma pergunta. E as pessoas não valorizam. Não valorizam. É o pão de cada dia, viu? Que nós pedimos no Pai Nosso e Ele manda e a gente não vai pegá-lo. A gente não vai buscar. É a mesma coisa que você disser a uma pessoa carente que precisa de comida e fala, olha, eu preparei uma refeição inteira lá em casa, você passa lá para pegar? Tem arroz, tem feijão, tem carne, tem legumes, tem tudo. E a pessoa não vai. Esse pão a gente rejeita. Ele manda livros, até a mensagem que às vezes é distribuída no centro a gente não lê. A gente não aproveita. Quantos escritores estudiosos. O meu marido estudou em Uberaba. Na época em que Chico estava lá e psicografava. Muito. Ele tem um arrependimento muito grande, porque na época ele não era espírita, era jovem, fazia faculdade, 20 e poucos anos, né? E ainda estava naquela da juventude, da bagunça. E aí ele conta que às vezes ele estava naqueles botecos que ficam abertos 24 horas, né? E lá no meio da moçada, e lá de madrugada, entrava o Chico de madrugada. Estava vindo do centro, psicografando, mandando mensagens, até aquela hora. Entrava, tomava uma coalhada, respeitava todo mundo, cumprimentava todo mundo e ia embora, de madrugada. Essa pessoa fez isso quantos anos? Para nos deixar obras, para nos deixar o pão de cada dia, para que nós pudéssemos nos alimentar, para crescer espiritualmente. E a gente não dá valor. Cada obra, cada palavra que vem ali, cada lição é para que nós possamos crescer. Então, quando a gente pede a Deus, Ele manda essas pessoas, Ele manda tanta gente, mas a gente... Tantas oportunidades para esse pão, mas a gente não pega, a gente não come, a gente não mastiga. Tem uma historinha de um rapaz, não gostava de estudar, molecote, né? E o pai queria que ele fizesse medicina. Entre não gostar de estudar e fazer medicina tem uma distância, né? Mas o pai, né, como homem, sabe que menino gosta de carro, né? O pai disse, se você passar, te dou um carro zero. Aí ele foi fazer cursinho, foi estudar até de madrugada e passou. Entrou numa faculdade de medicina. Aí o pai, então, fez uma festa na família, chamou os familiares e tal. E na hora do evento, o pai resolveu fazer um agradecimento. Entregou para ele uma caixa de presente. Ele pensou, aí está a chave, né, do carro. Todo feliz, catou a caixa. Quando ele abriu, tinha uma Bíblia. Aí o pai, ele jogou fora, fez um escândalo. Mas ele foi estudar, foi fazer medicina. Passou, não conversou mais com o pai, nunca mais quis saber. Com a mãe ele mantinha contato, mas com o pai não. Revoltado, né? Disse que ele cumpriu a parte dele, mas o pai não, e ficou por isso. Passado muitos anos, ele se formou, começou a trabalhar como médico e tal, mas não quis mais saber do pai. E quando o pai desencarnou, a mãe o chamou para o velório, tudo. Passado todos os acontecimentos, o enterro, a mãe entregou a ele a caixa, a Bíblia, que ele havia deixado. Falou, meu filho, agora você está maduro, já é um médico, deixa isso para lá e leva. Ele levou. E quando ele chegou em casa, resolveu folhear a Bíblia, ele encontrou o envelope lá dentro. Amarelado pelo tempo. E quando ele abriu, tinha um cheque assinado em branco com um bilhete que dizia, olha, meu filho, se eu fosse comprar um carro para você, eu compraria do meu gosto. Então, eu deixo um cheque para que você compre o carro que você quiser. E a Bíblia é para que você faça tudo por você e não pelos outros. Então, quando eu li essa historinha, eu nos reporto à nossa vida. Quando a gente diz para Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Gente, dentro de cada livro, de cada mensagem que nós deixamos de ler, nós deixamos de pegar um cheque assinado em branco por Deus.
para a nossa evolução espiritual. Para que nós pensemos na nossa evolução. Cada oportunidade, cada pão que a gente pede, Ele manda através dos estudos, através dos livros, através de grandes obras. É um cheque em branco que nós jogamos no lixo, quando nós deixamos de aproveitar as oportunidades que Ele nos dá. Um professor, para testar alguns alunos, porque nós nos alimentamos, a nossa mente é nosso corpo, é a mesma coisa. Quando nós nos alimentamos de coisas ruins, nós passamos mal, né? E a nossa mente também. Então os alunos andavam um pouco agressivos na sala de aula, molecada violenta, como anda hoje em dia, né? E aí ele resolveu então mostrar aos alunos. Ele colocou uma mesa cheia de comida estragada. Estragada, embolorada, cheirando mal. E disse aos alunos, pode comer. Ah, professor, o senhor está louco? Nós vamos passar mal do estômago, do intestino, tudo. Ele falou, então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão alimentando mal as vossas mentes. Quando vocês ficam aí ouvindo essas músicas que vocês ouvem, é funk, que hoje tem até o funk ostentação, né? Vocês estão alimentando as vossas mentes de coisas ruins. Quando vocês jogam videogame, o que a gente faz para passar a fase do videogame? Tem que matar, caçar, para passar de fase. Vocês estão alimentando as vossas mentes. Nós temos exemplo daquele jovem que chegou num cinema, né, em São Paulo, lembra? E saiu atirando, porque ele estava jogando videogame. Então, o professor mostrou a ele, aos alunos, que eles estavam alimentando mal as mentes deles. Por isso eles estavam violentos. E isso acontece com a gente. Quando nós saímos da casa espírita, depois de ouvirmos uma palestra, um estudo, com essa música suave, maravilhosa que estava tocando, toma um passe, parece que a gente sai meio que nas nuvens. Está vendo o que é o alimento para as nossas mentes? Então, quando a gente pede o pão de cada dia, é isso. Deus manda boas músicas suaves, manda livros, mas nós não queremos, nós rejeitamos esse pão. E quando a gente diz para Ele, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos irmãos. Ai, como a gente mente a hora que a gente fala isso, né? Todos nós, porque a primeira contrariedade dentro de casa, a gente já se melindra. A gente, os casais mesmo, quantas vezes a gente briga por bobeira e nos melindramos. E esses dias atrás, falando sobre isso, eu levei uma lição muito grande de uma amiga. Eu falando sobre esse assunto e ela ficou viúva um pouco tempo atrás. E o marido desencarnou jovem e ela disse... Ai, você falou aquilo, eu comecei a pensar quanto tempo perdido. Às vezes eu ficava sem conversar com o Nilton 15, 20 dias. Por que eu fiz isso? Agora ele já se foi, olha o tempo que eu perdi. A gente não pensa nisso, né? É tempo perdido. A gente não sabe quanto tempo nós vamos ficar aqui. E a gente perde, porque se melindra com os nossos pais, irmãos. Irmãos que eu quero dizer não são só consanguíneos, não, todos. Todos. A gente se magoa e aí a gente para e fala, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Será que nós perdoamos? Jesus estava nos seus momentos de cura, aquela fila enorme. E aí lá no meio da fila tinha um senhor com problema na perna, na qual ela ficava de uma forma meio oblíqua. E aí diante de Jesus, esse senhor lá no meio da fila, e diante de Jesus veio um judeu pedindo a cura para suas chagas, dores no corpo, e Jesus o curou. E ele saiu dali curado, e quando ele estava atravessando, passando lá no meio do tumulto, na fila, ele tropeçou no pé deste homem que estava lá para ser curado. E armou uma confusão. Aí chamaram Jesus para resolver. Quando ele se viu diante de Jesus, olho no olho, as dores voltaram e as chagas reapareceram. Foi Jesus que desejou?
própria consciência dele. Porque ele não havia perdoado o seu irmão e havia acabado de ter sido curado por Jesus. E aí eu ponho essa historinha dentro de nós. Será que as nossas dores, que nós temos tantas, será que não são uma fruto das nossas consciências pesadas? Quando nós pedimos ao Pai que nos perdoe, mas a gente não perdoa ninguém, nós guardamos mágoas, raivas, ódios, violência dentro de nós. E eu vou dizer para vocês que isso é uma prova muito grande. Tem uma senhora que convive comigo, graças ao bom Pai, ele me colocou ela no meu caminho, eu aprendo demais com ela. Ela é uma senhora de 74 anos. Maravilhosa, maravilhosa. Uma pessoa, só de eu falar nela, eu me comovo. Porque essa senhora ficou órfã aos 8 anos de mãe. Um monte de irmãos, o pai não se casou novamente, e viveu com uma tia ali, tal, uma outra ali. Aos 16, o pai desencarnou também. E ela vivendo daquele jeito, com um familiar e outro, aí se casou. Uma fuga. O marido atraía bastante, mas tudo bem, ela queria ter um lar e foi aceitando tudo. Quando nasceu o 4º filho, tinha acho que 2 aninhos, o marido desencarnou também. Ela ficou sozinha, professora primária com 4 crianças. Não se casou, criou os 4 filhos de uma forma muito decente. Deu diploma para os 4 pessoas maravilhosas. Uma das filhas casou, teve um filhinho que nasceu com problema do fígado. E ela lutou com essa filha, juntamente com essa filha, até os 12 aninhos, até que em São Paulo, internado, não teve mais como, ele desencarnou. No momento do desencarne, ela estava no hospital com a filha, e elas ficavam, quando ia para lá, num hotel na frente do hospital. Ela com a filha quis dar banho no próprio filho, mesmo já morto. Deram banho, ela ajudou a filha, arrumou o corpo, o enfermeiro disse que faria, a filha disse que não, que ela queria fazer. A mãe, essa senhora, ajudou. E no momento a filha virou para ela e falou: mãe, eu vou até no hotel para arrumar umas coisas, a senhora fica aqui, já já eu volto. E ela ali. De repente vieram chamá-la que a filha se jogou. Não suportou a morte do filho. Isso tudo no mesmo momento. E ela ali. Foi nessa época, eu já a conhecia, não tinha amizade. Nessa época, me pediram para ir bater um papo com ela. Mas quando eu me deparei com aquela pessoa maravilhosa, eu falei: meu Deus, por que me trouxeram aqui? E conversei com ela, tudo, aí ela virou para mim e falou assim: eu ouço falar muito de você, dos seus trabalhos, eu gostaria de trabalhar com você. E ela, quando as crianças pequenas, como professora, ela começou a fazer bolo para fora, para ajudar, né, a criar os filhos. Só que depois que os filhos formaram, ela continuou a fazer esses alimentos por encomenda, só que não foi mais para ela, para doações. Ela até pagou um curso de piano por uma criança que tinha vontade de aprender. Até a menina já recebeu o diploma. E então passou a ser doações. Aí ela falou para mim: eu gostaria de ir com você. E ela começou a ir na comunidade de dependentes químicos comigo. Ela faz bolo, a gente leva para os meninos e ela vai junto. E eu aprendo. Ela várias passagens. Então eu estou fazendo um resumo da vida dela para vocês. E há 2 anos, o filho mais velho começou com um problema cardíaco, ao ponto de entrar na fila do transplante. Olha para vocês verem. Ela com esse filho. UTI, e hospital, internações, e ela ajudando a nora. E vai, e ela ajudando. Aí ela me contou uma passagem que ela foi colocar meia no pé do filho. O filho falou assim: mãe, eu que deveria estar colocando nos seus pés, né? Ela falou: mas eu estou aqui, meu filho, e vamos lá. E esse filho, há 1 mês mais ou menos, né, desencarnou. Numa segunda-feira. Ela me ligou cedinho, eu fui no velório. E ela costuma ir comigo às quartas na comunidade. Eu levantei de manhã, pensei, hoje ela não vai, né? Na segunda foi o enterro, na quarta, nem estava esperando. Toco o telefone em casa, era ela. Maria Ângela, pode passar aqui, eu já estou fazendo os bolos, viu? Olha que superação. O que é fé em Deus é isso.
E eu contei essa história para vocês para dizer o mais importante. Sabe o que ela me disse esses dias? A gente falando negócio de dor na coluna, né, de dor. E ela só escutando. Aí, de repente, ela falou assim para mim: Mariângela, ela tem 74 anos. Eu não tenho dor nenhuma. Eu não sinto dor nenhuma. Eu não tomo remédio para nada. Eu não tenho problema de colesterol, de diabetes, não tenho nada. Eu não tenho dor, eu não tomo remédio, eu não tenho nada. Então é por isso que eu chego à conclusão com vocês, se não é a mente da gente. Olha que pessoa, ela viu o desencarne do pai, da mãe, do marido, de 2 filhos e 1 neto. Fora outros problemas que ela passou. Ela não tem dor nenhuma. Ela falou, não sei o que é dor de cabeça. Mas é a superação, é o envolvimento, são as vibrações. Isso é fé em Deus. Quando a gente diz para Deus, não nos deixe cair em tentações. Olha só, a tentação, gente, vai continuar aí. Eu tenho que resolver ela aqui dentro, ó. Ela aqui dentro de mim. Eu tenho que trabalhar. Quando eu digo para Deus, não me deixe cair em tentação, é porque Ele vai mandar para mim, e Ele manda, vocês vão ver como Ele manda. Alguém, algo, algum meio de comunicação, para lhe comunicar como que você não deve ir ali. Então você vai ao médico. Chega lá, o médico fala assim, olha como aconteceu comigo. Seu colesterol está meio alto. Olha, a sua glicose está no limite. Então, você não deve comer isso, não deve comer aquilo, deve fazer caminhada, blá, 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 tudo aquilo que todo mundo conhece. Aí a gente pega, vai para casa, come doce, come... o médico não está vendo. O médico não está, mas Deus está, viu? Porque o médico é humano como nós, mas Deus está em todos os lugares. Então, quando eu digo para Ele, não me deixe cair em tentação, Ele manda meios de me avisar que eu não devo, que eu não posso. Porque a tentação, gente, está aqui dentro. E mais uma vez, um professor, querendo mostrar isso para os alunos, mostrou para eles o seguinte, pegou uma mesa, colocou uma espiga de milho dura, cru, seco, falou assim, pode comer. Os alunos, professor, como é que nós vamos comer? Se tivesse cozidinha e tal, a gente até comeria. Ele falou, mas tem quem gosta, vocês querem ver? Mandou cercar tudo assim, umas cadeiras, uma corrente. Mandou trazer um cavalo. Quando o cavalo viu aquela espiga de milho, ele não teve cadeira que o segurasse. Voou. Então, a tentação, gente, está aqui dentro. Eu preciso resolvê-la dentro de mim. E quando eu peço no Pai Nosso, não me deixe cair em tentações. Ele está me dando força e avisos para que eu não me deixe cair em tentações. Ele não é que ele vai tirar a bebida da minha frente. Não, por exemplo, bebida alcoólica. Eu não gosto, nunca bebi. Pode pôr o que vocês quiserem aqui na minha frente, que não vai. Mas coloca um prato de doce. Eu amo. Então eu tenho que vencer a tentação aqui. Outra tentação para mim é torresmo. Amo. Aí vocês falam, mas você é magrinha, você pode. Não, é porque eu evito de comer mesmo. Porque eu tento vencer a tentação que está aqui dentro. O torresmo vai continuar existindo. Doce, então, toda festa tem. Vai continuar existindo. Agora eu tenho que vencer aqui dentro. Então, quando eu peço no Pai Nosso, não me deixe cair em tentações, Ele manda todos os meios para que eu consiga vencer essas tentações aqui dentro. A minha transformação, a minha conscientização e valorização no quê? Na minha vida. Na minha vida. É isso que Ele manda. Então, eu tenho que vencer aqui dentro. Porque o primeiro lugar é essa máquina maravilhosa que Ele nos deu a todos nós. Nós somos todos milionários, gente. Se nós achamos que o computador é uma coisa maravilhosa, quem inventou o computador? Os celulares hoje. É lindo, é maravilhoso, mas quem inventou? Foi o homem. Então nós somos superior a eles e nós valorizamos muito mais
um carro, uma casa, um celular, uma tecnologia, do que o nosso corpo. Nós jogamos aqui dentro tanta coisa que nós sabemos que vamos estragá-la. Quem chega no posto e manda pôr diesel no seu carro, a álcool, a gasolina, porque está mais barato? Ninguém faz isso, eu não vou estragar o motor do meu carro, mas aqui dentro a gente manda um monte de coisa que sabe que vai fazer mal. Eu boto nicotina, droga, comida em excesso. Essa máquina aqui, que Deus me deu e mandou a todos nós para a nossa evolução espiritual e moral. E a gente estraga. Porque não nos deixamos, nós deixamos que a tentação nos vença. E Deus manda toda essa conscientização, que a minha vida é mais importante do que tudo isso. Porque a nossa vida é para a nossa evolução espiritual. E quando a gente diz, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ele tenta nos livrar. Ele tenta mandar meios, avisos. Ele tenta as oportunidades para que possamos ajudar, para que possamos nos envolver no bem, para nos livrar dos males, mas a gente vira as costas. Nós não aproveitamos as boas oportunidades. Sabe, é aquilo que eu disse no início. Nós somos energia. Nós temos que nos envolver de energias boas. Aí um exemplo, às vezes aqui na casa, vai ter alguma promoção, alguma coisa referente a alguma instituição, e aí nos convidam para poder ajudar. Aí dizem assim, olha, se dá para você estar aqui domingo, às 6 horas da manhã, para a gente poder preparar. Aí, né, aí pesa. Ai, mas eu já trabalhei a semana inteira. Ai, gente, são as oportunidades para nos livrar dos males. Porque nós temos que envolver no bem. E isso em qualquer coisa, se nos chamam para ajudar num hospital como voluntário, isso é para nos envolvermos no bem, para nos livrar dos males. Mas nós preferimos o nosso comodismo, as nossas ambições. Quantas vezes nós somos tentados pelas nossas ambições, vaidades, e a gente cai no mal. Aí você vai comprar um objeto, por exemplo, as mulheres, diante de uma loja de calçado. Eu falo porque mulher gosta de um sapato, né? Já é famoso isso. E aí a gente olha, não tem o dinheiro. Aquele sapato não sai da cabeça, mas a gente quer ele no pé. E aí a gente vai para casa. E fica, e volta e compra. Sem ter o dinheiro. Aí a gente assume uma dívida. E aí a gente assume algumas noites que nós não vamos conseguir dormir porque você tem uma coisa para pagar. Mas eu não vou deixar os homens cegados, não. Vou pegar no pé deles também. A mulher pode ser o sapato, a roupinha, e o homem dentro de uma concessionária. A trocar o carro. Aí o amigo chega, eu troquei meu carro. E como é que é a condição lá? E aí ele fica tentado também. É carro, é moto, é aqui, né, perto de rio, coisa para pescar, né, barco, motor, e rancho, e tecnologias, né, celulares e mais um. Então, a gente, às vezes, pelas nossas ambições, vaidades, nós caímos no mal. E Deus tenta nos avisar. Não faça isso. A nossa consciência fala assim, meu filho, não faça. Você vai arrumar uma noite mal dormida para você. Você vai, não caia nessa tentação, livra-se desse mal, mas a gente faz. E na hora que a gente fala o que não deve, aí a gente fala assim, nossa, perdi a oportunidade de ficar com a boca fechada. Olha aqui que eu fui armar. Então, ele tenta nos livrar de todos os males. Acho que vocês conhecem aquela historinha daquele maquinista que fez uma prece, porque ele ia sair numa viagem, ia muitas pessoas viajar no trem, e ele ia, né, dirigir o trem. E aí ele fez uma prece sentida, pedindo a Deus proteção para aquela viagem. E quando estava no meio do caminho, ele parecia à noite
que via 2 braços fazendo assim. E ele parou a máquina, e todos desceram para ver o que estava acontecendo. E ele percebeu que não era uma pessoa, era um morcego que havia ficado preso na máquina do trem, na frente da luz. Então fazia assim com as asas. E aí tirou tudo, mas ele resolveu andar um pouquinho no trilho. Quando ele andou um pouquinho, ele percebeu que havia uma ponte que estava quebrada. E que era um precipício. Se ele andasse mais um pouquinho, iria despencar. Então Deus tenta nos avisar. Tenta nos livrar dos males. Mas nós viramos as costas. Quantas vezes nós preferimos ficar no conforto dos nossos lares e deixamos de ir ajudar, de ouvir um estudo, de ir visitar alguém e caímos nos males. Então, meus irmãos, vamos tentar fazer o teste. Não sei se alguém rodou. Se ninguém rodou, ótimo. Se rodou, vamos tentar nos refazer. Alguém rodou aí? Que bom, ninguém. Ninguém, olha, em Três Lagoas o pessoal está mais evoluído, Zé Carlos. Está melhor do que Jales. Então, gente, quando vamos orar o Pai Nosso, vamos pedir a Deus, quando dissermos Pai Nosso. Quando dissermos essa palavra, nós vamos dizer a Ele que, Senhor, eu acredito. O Senhor está dentro de mim, meu Pai. O Senhor é essa energia que me dá vida, que coloca o meu coração para bater, e impulsionar o sangue para todos os meus órgãos, para que eles funcionem de uma forma sincronizada, maravilhosa, de uma forma divina. Quando eu disser para Ele, santificado seja o teu nome, que eu mentalize assim os meus irmãos, aquele caído lá na sarjeta, e que eu diga para meu pai assim, meu pai, eu vou abraçar aquele meu irmão, do mesmo modo que eu abraço esse outro que está dentro da minha casa. Porque sabe, meu pai, todos são meus irmãos, porque eu estou dizendo para o Senhor que o Senhor é Pai nosso. E eu santifico o seu nome, meu Pai. Eu estou dizendo para o Senhor que eu vou respeitá-lo e que eu vou respeitar o meu próximo, porque é meu irmão. Quando eu disser para ele, seja feita a tua vontade, que venha a mim o teu reino. Eu estou dizendo para você, Senhor, que eu vou me transformar. Que eu vou ser pura, que eu vou ser branda, que eu vou ser pacífica, que eu vou ser simples de espírito, que eu vou ser misericordiosa, que eu vou amar o meu próximo, que eu vou amar o meu inimigo, Senhor, eu vou perdoar o meu inimigo. Senhor, eu vou sim, porque você é meu Pai, e eu vou fazer a tua vontade, não a minha. Eu não vou mais me revoltar, Senhor, não vou. Eu não vou porque eu acredito no Senhor. Eu acredito, meu Pai, e vai ser sempre feita a tua vontade. Eu vou respeitar o meu próximo. Senhor, dá-me o pão de cada dia. Senhor, eu não vou mais rejeitar os estudos, eu não vou rejeitar mais os livros, Senhor. Eu vou aproveitar todos esses pães que o Senhor me manda. Eu vou buscá-los, eu vou me alimentar deles, porque eu quero e vou ter a paz que o Senhor mandou Jesus me ensinar. Senhor, olha, Senhor, me perdoe as minhas dívidas, assim como eu devo e vou perdoar. Eu não vou mais me melindrar, Senhor. Eu não vou mais me magoar, eu não vou mais me chatear. Sabe, Senhor, eu vou compreender o meu irmão. Eu vou ser misericordiosa. Sabe, Senhor, perdoe as minhas dívidas, porque eu vou perdoar os meus irmãos. Senhor, não me deixe cair em tentações. Não me deixe, Senhor. Olha, Senhor, eu vou trabalhar essas tentações dentro de mim. Assim como o Senhor me mandou o meu médico me avisar. Eu vou respeitar meus familiares quando disserem para mim, não faça isso. Eu não vou fazer, porque eu vou resistir às tentações. Eu não vou cair mais nela. Obrigado, Senhor, por me mandar essas pessoas que me amam, que querem o meu bem para que eu resista às minhas tentações. Senhor, me livra de todos os males. Senhor, eu vou aproveitar todas as oportunidades que o Senhor me der do bem, para que eu me envolva na positividade, no amor, no carinho, para me livrar de todos os males.
Vamos fazer o teste para que nós sejamos bons cristãos. Que a paz de Jesus permaneça com todos.